Então vamos lá, galera. Vamos botar agora essa ideia em números, né? Porque a gente fez no campo da subjetividade, como x, tal, como p, como y. Agora vamos entender o processo numérico do módulo, né? Então, quando você bota essas duas barrinhas que representam o módulo, eles sempre estarão pedindo a distância que aquele número está do zero. Então, quando você vê aqui, ó, que é colocado módulo de 9 igual a 9, significa que o número 9 está a 9 unidades de distância do ponto zero, que é a referência. Tá bom? Módulo de 0. O módulo de 0 já é o próprio ponto de referência, então ele está a 0 de unidade de distância da referência. Módulo de menos 3/5. Sabemos que menos 3/5 está à esquerda do zero, mas mesmo assim ele está a 3/5 de distância do zero. Né? É aquela ideia que a gente, ao invés de fazer menos 3/5 menos zero, para saber a distância, a gente faz 0 menos 3/5. Por isso que sai sempre positivo. O raiz de 7 menos 2, ele está a qual distância do zero? Se você prestar atenção, quando eu tiver expressões aqui, eu tenho que tomar cuidado e verificar se o resultado da expressão vai dar um valor positivo, porque sempre tem que dar um valor positivo, como eu falei, porque módulo é distância. Então, se você analisar, a raiz de 7 é maior que 2, dá aproximadamente 2, alguma coisa, sei lá, 2,5, 2,6, por aí. Aí ficaria aqui, por exemplo, 2,6 menos 2 vai dar 0,6, que é positivo. Então, o módulo dessa expressão é a própria expressão, que é o resultado dela, né? Como é um número irracional, a gente não resolve essa conta. A não ser que o problema te dê no final, use raiz de 7 como tanto, aí você prossegue. Agora, olha o exemplo da letra E. Módulo de raiz de 7 menos 5. Acabamos de ver no exemplo anterior que raiz de 7 vale aproximadamente 2,6. Menos 5. Se você fizer 2,6 menos 5, vai dar um valor negativo, que eu não posso usá-lo como referência, porque o valor tem sempre que ser positivo. Então, na hora de tirar o módulo dessa expressão, o que eu faço? Eu inverto as posições. Eu faço essa inversão para poder garantir o resultado positivo da conta. Porque do jeito que está aqui, o resultado vai dar um valor menor que zero. Aí, ao invés de você usar raiz de 7 menos 5, você vai usar o quê? 5 menos raiz de 7. A ideia é sempre o maior termo menos o menor, tá? Porque o que eu quero é o valor numérico, não quero o valor eosinal que dá a operação, tudo bem? Aí eu botei dois exemplos aqui que caíram em concursozinhos para a gente entender como se aplica, né? Embora vocês vão ver que não é um assunto tão pertinente assim nos vestibulares, mas ele ajuda a outros assuntos também. Como vocês sabem, matemática é uma reação em cadeia. No primeiro exemplo, ó, a figura abaixo mostra o ponto P associado ao traço correspondente à medida de 10 centímetros. Ou seja, ele deu um ponto de referência, né? Associando o segundo ponto Q ao traço correspondente à medida x centímetros da margem da régua, indicar qual das alternativas abaixo representa a distância PQ em centímetros. Então, ó, ele disse que o P é o ponto de referência, certo? Como se fosse o zero no módulo normal, mas aqui ele chamou de P na medida 10. Ele quer que a gente marque o ponto Q, ó, não disse aonde, e quer saber qual a expressão que eu poderia representar essa distância. Ó, vou botar o ponto Q aqui em cima do 5 e o ponto Q em cima do 15. Notem que eu tenho que colocá-los equidistantes, né? Porque o ponto Q ele tem uma única distância ao ponto de referência, seja ele na esquerda, seja ele na direita, porque eu não sei onde ele está. E o problema diz que a distância entre eles vale x. Não sei se está à esquerda ou está à direita. Se eu usar o conceito do módulo, vou chamar aqui de Q1 e Q2. Se eu usar o conceito do módulo, eu tenho
duas situações aí que eu posso pensar, certo? Se a distância for maior, né, se ele tiver mais à direita do P, eu posso adotar x menos P. Concordam comigo? No caso, x menos 10, né, que a posição é 10. Deixa eu botar aqui, x menos 10. Ou então, para descobrir o módulo, né? Ou então eu vou utilizar a expressão contrária, que é 10 menos x. Tudo bem, pessoal? São essas duas ideias que eu posso pensar, né? Então, a distância PQ, ela pode ser dada com x menos 10. Isso se x for maior ou igual a 10. Que aí, se ele é maior, ele vem primeiro. Ou então eu vou representar 10 menos x se x for menor que 10. Então eu tenho essas duas condições, porque eu não sei onde ele está, se ele está à esquerda ou se ele está à direita. Essa é a ideia do módulo. Quando aparecer a ideia modular, eu vou ter sempre que usar esses dois pensamentos. Porque o problema, muitas das vezes, não vai me indicar onde ele está. Se ele não me indicar, eu tenho que trabalhar com as duas hipóteses, tá bom, gente? Aí você vai analisar o seguinte, que a distância de PQ ela pode ser representada com o módulo disso ou o módulo de 10 menos x, um dos dois. Aí é só você analisar qual das opções aborda essa situação que eu acabei de descrever. Ou vai ser módulo de x menos 10, ou vai ser o módulo de 10 menos x. Nesse caso aqui, ó, posso representar como módulo de x menos 10, certo? Que, como eu estou trabalhando com distância, eu tenho que me preocupar em garantir a positividade do resultado, que é a ideia modular. Então, nesse caso aí, a relação que a gente faz é essa. Ou eu tenho que fazer x menos 10, ou eu tenho que fazer 10 menos x. E eu tenho que garantir que isso seja positivo. Por isso que eu usei o módulo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o segundo exemplo aqui. O segundo exemplo, ele já dá uma referenciazinha maior aí do x, né? Se x é um número real qualquer com 4 menor ou igual a x menor ou igual a 6, ele quer que a gente resolva essa expressão. Vamos primeiro pensar no seguinte, ó, pela referência que o problema me deu, o x pode ser 4, pode ser 5, pode ser o próprio 6, não é isso? Então vamos lá. A expressão é módulo de x menos 3, perdão, que eu vou apagar porque é menos, mais módulo de x menos 8. Isso aqui é chamado expressão modular, tá? Que a gente vai ter que resolver para encontrar um valor. Prestando atenção no seguinte, o x não está sempre assumindo valores maiores que 3 aqui? Então, do jeito que está, eu posso repetir a expressão. Eu posso tirar do módulo isso. Porque eu sei que o resultado dessa conta vai ser sempre o valor de x menos 3, não muda. Aí mais... Olha aqui agora. O x ele sempre assume valores menores que 8. Então, eu não posso manter a conta nessa ordem, porque se eu fizer 4 menos 8 vai dar negativo, 5 menos 8 vai dar negativo, e 6 menos 8 também vai dar negativo. Ou seja, o que eu tenho que usar é o simétrico disso. Ou eu já posso trocar a ordem deles, ou eu posso até escrever de uma forma que o módulo seja menos o valor disso, porque eu tenho que trocar o sinal dele. Né? Lembra lá das referências? Eu poderia colocar aqui, deixa eu representar também das outras formas que podem ser feitas. Então, ó, eu poderia colocar aqui, né, mais, tudo bem, aí menos esse valor aqui. Ou poderia colocar, gente, simplesmente 8 menos x, também daria a mesma coisa. Estou colocando dessa forma aqui porque alguns momentos de cálculo a gente vai ver que é mais interessante colocar dessa forma. Porque o módulo ou vai ser x ou vai ser menos x do resultado do elemento que está dentro do módulo. Né? Porque aqui, se eu fizer menos x menos 8, é a mesma coisa que 8 menos x também. Então, ó, organizando, vai ficar x menos 3 mais 8 menos x. Ó, cancelo x com x, sobrou essa continha aqui. 8 menos 3 vai dar 5. Então,
eu acabo descobrindo que essa expressão modular tem 5 como resultado. Tá bom, galera? Eu mostrei isso para a gente entender as características do módulo, entendeu? Porque a gente vai usar muito esse conceito na hora das funções, porque a gente vai estudar função, equação e equação modular. E tudo isso eu preciso dessas técnicas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.